Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição. Lembrando a vocês que eu tô fazendo um vídeo aqui improvisado, tô no quarto aqui do hospital, tô com um fonezinho de ouvido, então eu vou falar um pouquinho mais baixo, já estou avisando e explicando no início do vídeo, tá? Então conto com a sua colaboração, tô fazendo um esforço para trazer o conteúdo para vocês. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, ó, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque nós gravamos de 2 a 3 vídeos por dia. E você vai ficar sempre bem informado de tudo que rola no Vascão, aqui no canal. Inclusive, seleção brasileira joga nesta terça-feira e o gigantesco, o enorme da colina, joga na quarta. E você que é bom de palpite e gosta de fazer uma fezinha, vai na Betfair, patrocinadora master e oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tem como garoto propaganda aí Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. E aqui na plataforma do YouTube nós somos o primeiro canal que fechou parceria com a Betfair, patrocinadora master do Vascão. Aqui no link do primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo você pode estar se cadastrando e ganha um bônus de boas-vindas de até R$600, tá bom? Lembrando também que você tem ali um seguro de 40 dias fazendo sua primeira aposta. Se você não vencer, você pode fazer outra e não perde o recurso, tá bom? Então corre lá na Betfair, lembrando que o Vasco tem o terceiro maior patrocínio do país, graças à Betfair que acreditou no Vasco da Gama, e os nossos salários estão em dia nesse momento, graças à Betfair. Então, conto com vocês, se cadastrem na Betfair para ajudar o Vascão da Gama a manter essa parceria com a Betfair. De quebra, vocês ajudam também com o meu trabalho. Betfair, parceira do canal Futebolaço. Dito isso, galera, vamos para as informações. Primeiro assunto que eu gostaria de falar: a rodada foi finalizada hoje às 10 horas da noite. A equipe do Palmeiras venceu o Corinthians por 2-0. Com isso, o Vasco não entra na zona de rebaixamento. Pegando a classificação aqui na segunda parte da tabela, do 11º colocado para baixo, está assim: Atlético Mineiro tem 18 pontos, é o 11º colocado. O Juventude é o 12º colocado com 16 pontos. Lembrando que o Atlético Mineiro tem um jogo a menos, o Juventude também tem um jogo a menos. O 13º colocado é o Criciúma com 13 pontos, 2 pontos a mais o Vasco e também 2 jogos a menos. O Cuiabá é o 14º com 13 pontos, não tem jogo atrasado. O Vitória é o 15º com 12 pontos, não tem jogo atrasado. O Vasco é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 11 pontos, não tendo jogo atrasado. O Vasco, nesse momento, tem pontuação de equipe de zona de rebaixamento e eu explico. O Atlético Goianiense tem os mesmos 11 pontos que o Vasco, está na zona de rebaixamento. O Grêmio tem 10 pontos, porém o Grêmio tem 2 jogos a menos. O aproveitamento do Grêmio é de 30%. Vasco e Atlético Goianiense, que tem 11 pontos cada, tem 28% de aproveitamento, tá bom? O Grêmio tem 3 vitórias, um simples empate do Grêmio nesse jogo, um desses 2 jogos atrasados já empurraria o Vasco para a zona, porque ele ficaria com o mesmo número de vitórias que a gente, sendo que o saldo do Grêmio é -4, enquanto o saldo do Vasco é -12, tá? Então é importante a gente não perder isso de vista. Nós não estamos nesse momento na zona de rebaixamento porque tem equipes com jogos a menos. É possível também que o Grêmio, após jogar esses jogos, perca as partidas também, tá? Lembrando que até esses jogos acontecerem, outras rodadas já passaram. Então o Vasco pode estar também numa situação melhor de tabela, mas é importante frisar que a nossa situação é delicada. E só uma brincadeira para a gente dar uma descontraída. A galera deu uma zoada nas redes sociais, falou que o Tietchan tem a mesma pontuação do Fluminense do campeonato. Tietchan que tomou 6 pontos na canela após a entrada do Hugo Moura, e o dólar já tá batendo na casa de 5,66, né? Aí tem uma galera brincando que o dólar tá quase passando o Fluminense também, que tem 6 pontos ganhos no campeonato. Feita essa brincadeira, essa lembrança aí de rede social, vamos seguir para outras informações, tá? Vamos falar agora a respeito da partida contra o Fortaleza. O Vasco joga em São Januário às 8 horas da noite na quarta-feira e vascaíno chegue cedo, tá? O prefeito Eduardo Paes publicou um vídeo nas suas redes sociais, que eu não vou colocar aqui, porque ele colocou o hino do Vasco e no fundo, lindo, maravilhoso o hino do Vasco,
mas se eu colocar aqui no canal vai dar problema de direito autoral, mas passando a mensagem aí do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele pediu para que os vascaínos cheguem mais cedo, porque vai ter uma solenidade, e ele vai sancionar o projeto de lei da reforma de São Januário, dentro de São Januário, antes da bola rolar, tá bom? Então, quem sabe aí o Vasco não vence, o Fortaleza vence bem, o Fortaleza que nunca venceu o Vasco atuando em São Januário, o Vasco aí comemora antes da partida o projeto de lei sendo sancionado e a gente tem uma quarta-feira feliz. Tomara, né? Coisa que é meio difícil, vascaíno e felicidade não costumam andar junto na mesma palavra não, tá? Então tá feito o registro aí, prepare-se, cheguem cedo pra gente curtir a solenidade, tá bom? Inclusive, sobre a partida, o Fortaleza terá 2 desfalques garantidos. Iago Pikachu tomou o 3º cartão amarelo, inclusive é dele o gol da vitória do Fortaleza sobre o Juventude por 2-1, tá fora da partida. E o Zé Wellison também é possível que não atue. Uma curtinha aqui, olha como é que o Vasco é uma fábrica de triturar jogador, né? Nosso cria da base Evander, assim como o Luca Orediano, foram convocados para a seleção do All-Star, né, da Major League Soccer. E vai ter um jogo, um amistoso, né? Nos Estados Unidos tem essa cultura dos jogos All-Star, e vai ter o jogo da seleção da Liga da MLS contra a seleção da Liga Mexicana, tá? E aí, para a função de ala esquerdo, foi convocado 2 jogadores, Jordi Alba, ex-Barcelona, e Luca Orediano, que está muito bem. E o nosso cria, Evander, também foi convocado, está muito bem na equipe dele lá, e nesse momento vão jogar esse All-Star. Beleza? Sobre o mercado da bola, 2 jogadores são opções aí por parte do Vasco para reforçar a ponta. Nós já temos aí o Emerson Rodrigues, ou Emerson Rivaldo, contratado, né, por empréstimo de uma temporada com opção de compra, e o Vasco também está monitorando a situação do Thales Magno, tá? E também do Brian Rodrigues. O Brian Rodrigues, o Thales Magno, você já conhece, já trouxe informações, faltou falar do Brian Rodrigues. O Brian Rodrigues é um ponta uruguaio, ele tem 24 anos de idade, pertence hoje ao América do México, tem mais 2 anos de contrato com a equipe mexicana. E qual é a situação? Ele foi revelado no Peñarol em 2018, foi vendido para o Los Angeles FC da Major League Soccer por uma bala, 10 milhões de euros mais ou menos ele foi vendido à época. Chegou lá em 2019, foi transferido por empréstimo para o Almeria da Espanha na temporada 21, retornou para o Los Angeles FC e em 22 o jogador foi vendido por 6 milhões de euros para a equipe do América do México, tá? A intenção do Vasco é pegar o jogador por empréstimo. Então, Brian Rodrigues, uruguaio, tá aí como opção para o Vasco contratar de ponta, assim também como o Thales Magno. Reiterando a situação do Thales, o que pega um pouquinho é que a equipe do New York City quer vender o jogador e pede inicialmente a partir de 10 milhões de dólares. Por esses valores, fica impossível o Vasco adquirir os jogadores, tá bom? Outra situação que eu gostaria de trazer para vocês também é sobre os nossos crias. Inclusive, tá passando para vocês aí imagens e reitero que eu já falei aqui no canal, tá me chamando muita atenção a forma física do Alex Teixeira. O Souza também tá bem sequinho, mas o Alex Teixeira parece até que ganhou mais massa magra, ele tá bem trincado e tudo indica que não vai demorar a atuar. Inclusive, lembrando os senhores, até os jogadores contratados na janela poderem atuar, pelo menos vão passar mais 3 jogos. Tem Vasco e Fortaleza pela 14ª rodada na quarta-feira, tem Vasco e Internacional de Porto Alegre no domingo pela 15ª rodada, e aí no meio da outra semana, Vasco e Corinthians em São Januário, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? Aí na 17ª rodada tem Atlético Goianiense e Vasco fora. Os reforços poderão estrear daqui a 4 rodadas, tá? A janela de transferências abre dia 10, mas os jogadores poderão ser inscritos a partir do dia 11. Como tem jogos no dia 10 e no dia 11, a CBF não vai privilegiar umas equipes que jogam no dia 11 em detrimento de quem vai jogar no dia 10 e não vai poder contar com esses reforços. Então foi empurrado para a próxima rodada a liberação dos reforços atuarem, tá bom? Então, Alex Teixeira, Coutinho e também o Souza junto ao Emerson Rodrigues, em breve deve ser anunciado de maneira oficial. O Coutinho
e o Souza vinham atuando, o Coutinho na Liga Árabe, o Souza pelo Campeonato Turco, o Alex Teixeira parado. Mas talvez o Souza e o Coutinho precisem de um condicionamento físico ali um pouquinho melhor. O Teixeira não, o Teixeira está a temporada inteira mantendo a condição física. Diria que hoje o mais provável de estrear primeiro é até o próprio Alex Teixeira, a depender, claro, também do Rafael Paiva. Tá bom? E aproveitando aí que eu falei dos crias, vou dar uma pincelada no nosso capitão Pablo Verratti. Após a partida contra a equipe do Botafogo em São Januário, o Verratti passou na zona mista e atendeu a imprensa. E ele foi questionado sobre a possibilidade da chegada do Coutinho e da efetivação também do Rafael Paiva como treinador do Vasco. Aspas para Pablo Verratti. Primeiro ele fala da chegada do Coutinho. A expectativa é muito grande. Estamos falando de um jogador de muita qualidade e poderia nos ajudar muito. É da base do Vasco, da casa. Então, estamos esperando muito a chegada dele. Tive a possibilidade de falar com ele. Está muito entusiasmado com isso e com muita vontade de nos ajudar. Então, a gente espera por ele. Lembrando que Felipe Coutinho e Pablo Verratti são vizinhos. Todos ali moram no mesmo condomínio, inclusive o nosso Zé Comé. Zé Comé, Coutinho, Souza, Alain, Pablo Verratti, toda essa rapaziada mora todo mundo no mesmo condomínio, inclusive na mesma pracinha, né? Uma casinha do lado da outra ali. Então é uma situação até engraçada. Então é até provável que esse contato do Coutinho com o Verratti tenha acontecido dentro do próprio condomínio onde eles moram, beleza? E o Verratti falou também sobre a efetivação ou não do Rafael Paiva. A decisão é da diretoria, mas a gente está trabalhando bem. Porém, com muitos jogos seguidos não há tempo para treinar muito. Mas não importa com qual treinador, a gente tem que defender o Vasco. Fizemos com o Ramon, com o Álvaro e hoje com o Rafael. Tentamos dar o melhor e o mais importante é fazer o Vasco ganhar. Então, palavras aí do nosso capitão Pablo Verratti. Então é isso, galera. Assim eu vou encerrando a nossa segunda e última edição e amanhã, na medida do possível, dependendo de como for a nossa rotina aqui, eu volto com a primeira edição, tá bom? Lembrando, Betfair, patrocinadora do nosso canal aqui e também patrocinadora Master do Vascão. A seleção joga amanhã com a Colômbia para definir quem será a primeira colocada e fugir aí do Uruguai já na próxima fase de mata-matas. Tem um jogo importante e uma oportunidade também de ver aí a nossa canarinha em campo. Então você que vai assistir o Jogo do Brasil, aproveita, faz a tua fezinha lá na Betfair para te dar um gásinho a mais para ver a partida, tá? Tem jogos importantes também da Eurocopa, faltam 4 jogos para definir 2 jogos aí da fase de quartas de final da Eurocopa. Tivemos jogos emocionantes aí, o Portugal foi bizarro, 0-0 que foi para a prorrogação, o Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti, né? Mas nas penalidades o goleiro português brilhou, o Cristiano Ronaldo bateu seu pênalti e fez. O goleirão lá pegou as 3 cobranças e o nosso Portugal está nas quartas de final contra a França. Então, dá uma olhadinha na Eurocopa, tem jogos legais para você se divertir, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família e logo mais eu volto com a primeira edição. Tamo junto.